deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar incessantemente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina, por meio de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Que bonito, né? A prece tem por finalidade, basicamente, três, né? Louvar, pedir, agradecer. Então, agradecer está dentro dos critérios. Então, vamos saber agradecer, ainda que seja de forma íntima, e que é uma forma da gente estar aproveitando os recursos, né, que Jesus nos dá. Vamos aproveitar, então, esse momento, elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre, agradecendo a Ele esta oportunidade que temos de nos unir, de nos juntar, ainda que separados geograficamente, mas unidos em torno do mesmo tema, do mesmo assunto, o Evangelho do nosso querido Jesus Cristo. Querido amigo, pedimos nesse momento que todos aqueles que estão juntos aqui conosco, tanto encarnados como desencarnados, possamos aprender as lições da noite de hoje. Obrigado, querido Mestre, obrigado aos amigos espirituais que nos assistem. E iniciamos agora o estudo desta noite. Que assim seja. Bom, ontem, na palestra do André, ele falou uma coisa muito importante, que era a respeito do compartilhar, de ser mais assim interativo, né, esse tipo de coisa. Eu estava pensando, a gente normalmente faz isso, pelo menos nessa nova posição que a gente se encontra aqui, ou seja, nas nossas duas casas espíritas aqui em Las Vegas, a gente nota bastante isso, essa interação, né? Perguntas, respostas durante as palestras, durante os estudos, e também mais agora nessa condição que a gente está. Então, vamos aproveitar esse momento e vamos reforçar isso. Aqueles que tiverem qualquer observação, qualquer coisa, pode ou levantar a mão, ou falar, se estiver aberto o microfone, e aí a gente vai interagindo e vai compreendendo melhor a lição, né, que nós estamos estudando hoje. Bom, eu vou compartilhar agora a tela com vocês, para que a gente possa facilitar o acompanhamento, que é esse o programa que eu vou estar fazendo agora, né, que é na verdade, é o esquemazinho, né? Deixa eu só tirar um pouquinho. Gênese. Eu sempre apanho aqui nesse... Parece que fica... Desaparece aqui o meu... Na hora que você põe na tela cheia, parece que o mouse desaparece, né? Tá vendo? Ele acabou mudando aqui. Bom, daqui a pouco eu consigo. Aqui está todo mundo na tela, então eu quero minimizar, não consigo. Bom, os tempos são chegados, é o capítulo que nós vamos estar vendo, principalmente da Gênese. Nós vamos começar um pouquinho com o Livro dos Espíritos e depois passar para a Gênese.
A Gênese, que nós vamos estar trabalhando, de onde foi tirado isso, é a primeira edição, de 1868, porque consta já, fizeram um levantamento aí, uma pesquisa, principalmente duas pessoas, e dois brasileiros, se bem que fora do país já fizeram esse movimento também, e perceberam que a Gênese ela foi adulterada a partir da quinta edição. As 4 primeiras edições originais, em francês, elas são fiéis ao que Kardec deixou. Kardec não mudou, desde que ele publicou a primeira edição até a quarta, ele não modificou nenhuma delas, né? Então, os dois livros que falam muito a esse respeito, se alguém tiver curiosidade, um é O Legado de Kardec, que é de Simone Privato, e outro é Autonomia, de Paulo Henrique Figueiredo. Então, ali tem todo um histórico, ela fez uma pesquisa, ela ficou muito tempo lá na França, pesquisando lá, e chegou à conclusão que foi realmente adulterado. Então, eu procuro me basear por essa... Quando leio a Gênese, quando estudo a Gênese, quando faço qualquer trabalho baseado na Gênese, eu me utilizo da primeira edição, ou seja, dessa edição original, que foi traduzida pelo Carlos Embaçaí, Carlos de Brito Embaçaí. Mas a gente vai até ver um pouquinho a respeito dele aí, né? Bom, essa é a capa da Gênese, que eu tenho o exemplar aqui, né? É a primeira edição da FEAL, né? Que é a Fundação Espírita André Luiz. Bom, então, como foi falado aqui, a primeira, e aqui não foi falado ainda, né? A primeira e a quinta obra básica de Kardec, né? A primeira é o Livro dos Espíritos, a quinta é a Gênese. A Gênese, o título completo dela é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né? Então, a gente vai poder pegar um pouquinho mais da parte das predições aí, né? O Livro dos Espíritos ele foi publicado em abril de 1857, que foi a primeira obra. Já a Gênese foi em janeiro de 1868, que foi a última obra, né? Já que Obras Póstumas foi feita depois que ele desencarnou, e também, como não era ele que fez, então muito se fala que não é tão confiável, né? Porque ele realmente era muito fiel ao bom senso, à lógica, e ele fazia muito bem feito as coisas, né? Então, entre uma e outra, a gente nota que tem 11 anos praticamente de distância. Vocês imaginam o que ele deve ter aprendido em 11 anos falando com os espíritos, tendo toda essa preocupação de estudar e buscar a verdade e tudo. Então, podemos dizer que a Gênese é o auge da maturidade espírita dele, né? Então, é uma obra que é pouco lida pelos espíritas, pelo menos se fala isso no meio espírita. Mas se forem ler, se forem estudar, então a gente está sugerindo, eu já aproveito a oportunidade para sugerir que seja baseada de 1 a 4, quer dizer, a edição primeira a quarta edição, que são aquelas que são fiéis realmente à edição de Kardec, né, quando ele publicou pela primeira vez. Bom, como todos sabem, né, o Livro dos Espíritos tem 1018 questões, mas algumas delas se desdobram em até mais do que uma questão e uma resposta, então é muita pergunta e é uma riqueza que ninguém conseguiu, não temos notícias, naturalmente, né, em livros, em publicações, que tenha tanta informação a respeito do mesmo assunto, que nesse caso é o Espiritismo, né, sobre a vida espiritual. Bom, nós vamos entrar um pouquinho no Livro dos Espíritos, falando das leis morais, capítulo 6, Lei da Destruição. E na Gênese, nós vamos falar do capítulo 18, Os Tempos São Chegados, e entrar nos sinais dos tempos. Essa foi uma sugestão da Luísa, que tinha conversado com o grupo e tal, então ela sugeriu, e ela é bastante apropriada. Nós vamos poder tirar bastante proveito, principalmente numa época como essa do que a gente está vivendo, né? Que nada
que não é assim nenhuma novidade para ninguém, né? Do que nós estamos passando aí. Bom, essa questão do Evangelho de Mateus, essa citação de Jesus, que eu vou ler para vocês, eu vou tentar aqui, acho que vou ter que diminuir para poder. Vocês não saem da minha tela aqui. Só um pouquinho, eu vou tentar diminuir para o meu conforto aqui. Mas sim, mas eu não consigo. Não consigo aqui a minimizar. Deixa eu só minimizar aqui, só para eu poder ler. Alguém pode ler para mim? Porque eu não estou conseguindo ler inteiro. Você lê, Carol? E ouvireis... E ouvireis, Evangelho de Mateus 24, 6. E ouvirei falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus. Então vocês veem que há 2000 anos atrás, o nosso governador, o governador do mundo, ele fez essa profecia, ele nos alertou disso, que a gente ia ver muita coisa ruim, guerras, rumores de guerras, tal, mas que a gente não se assustasse, porque é necessário que isso aconteça. Isso faz parte do processo de evolução do planeta. Então, porque não vai ser o fim. Quantas vezes a gente já escutou de fim do mundo? Não. Desde que a gente é criança, a gente ouve falar no fim do mundo. E até agora não aconteceu. E não vai acontecer. Podem ter certeza disso. Caso aconteça, vocês podem cobrar de mim, tá bom? Não, melhor cobrar de Jesus. Tá bom. Deixa eu fazer mais uma tentativa. Opa! Realmente eu estou... Tá difícil para mim aqui. Interromper o vídeo, não é? Não, é ali em cima, velho. Ó. Ocultar. Aí. Ufa, que beleza. Bom, eu consegui, viu, pessoal? Tá tudo bem? Sim. Que bom. Porque senão eu pensei que eu tinha derrubado todo mundo aqui. Agora, no Livro dos Espíritos, na questão 728, Kardec pergunta para os espíritos: a destruição é uma lei da natureza? Bom, essa lei, o capítulo 6 da lei da destruição, ele está incluído naqueles 12 capítulos das leis morais, né? Só recapitulando, as leis morais são a lei divina, a primeira, o natural, a lei da adoração, que é a segunda, a terceira, lei do trabalho, a terceira, lei da reprodução, quarta, lei de conservação, a sexta é a lei da destruição, essa que nós vamos estar falando, a sétima é a lei de sociedade, oitava, lei do progresso, a nona, a lei de igualdade, décima, lei de liberdade, a 11ª, lei de justiça, amor e caridade, e finalmente a 12ª é a lei de perfeição moral. Nós todos estamos coordenados a essas leis, a essas regras, porque são leis divinas, as leis morais. E tudo isso, essas leis, essas regras, elas nos são colocadas para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, né? Para a nossa transformação. Então, essa que nós estamos estudando agora, do capítulo 6, a lei da destruição. Então, o subtítulo dela é Destruição necessária e destruição abusiva. Vamos pegar somente algumas questões, na verdade 3 perguntas, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos se é uma lei, a destruição é uma lei da natureza, os espíritos falam que é necessário que se destrua, que tudo se destrua. Para quê? Para renascer, para se regenerar, para se transformar, para que a gente tenha, por final, a renovação e melhoria dos seres vivos.
Então, a destruição, ela é parte do processo. É parte do processo natural. E vocês podem ver que está em negrito e sublinhado, né? Sublinhado tem dois que tratam na resposta dos espíritos. Destruição, 2 pontos, que está escrito destrua e outro destruição. Já quando ele fala de renovação e tudo isso, e transformação para melhor, é renascer, está em negrito, regenerar, está em negrito, transformação, está em negrito, renovação, está em negrito, e finalmente melhoria, também em negrito. Então, olha só, talvez quando alguém visse o título, né, da palestra, né, os tempos são chegados, já falou pronto, vai falar do Apocalipse, já vem o cavaleiro do Apocalipse aí falar com a gente, né? Mas no final nós vamos perceber que não tem nada disso. A destruição, tudo isso que a gente pode estar falando agora, é tudo da maneira positiva, desde que a gente entenda com olhos assim da razão, né? Com uma visão da razão, uma perspectiva da razão. Então, essa é a primeira pergunta dentro disso, que foi selecionado aqui, que realmente é uma lei da natureza para justamente nos transformar para melhor. Aí, Kardec pergunta, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Olha a pergunta dele. Para mim, é uma pergunta bastante mundana, assim. Pessoas normais, pessoas do mundo, perguntando por que Deus castiga a humanidade. Aí, os espíritos respondem, para fazê-la progredir mais depressa. Aí ele relembra aquela questão anterior. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? Então, a destruição faz com que a gente se eleve, que a gente mude de patamar, né? Aí ele fala da gente ter uma visão, os espíritos falam da gente ter uma visão um pouco mais global, dar um tempo, esperar que a coisa aconteça, para que a gente possa ver os resultados. Porque a gente julga, como ele fala assim, só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos, por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, quando ele dá essa resposta que a gente julga do ponto de vista pessoal, então ele está indo contra aquilo que Kardec fala, contra, assim, atenuando, que não é que Deus castiga, ele está colocando isso para a gente de uma maneira que, vocês julgam só como flagelo, só como catástrofe, castigo. Pense que isso pode ser alguma coisa, e é alguma coisa que, se você esperar um pouquinho, vai ver que foi para melhor, né? Acho que foi, vocês se lembram, acho que foi quem assistiu ontem a palestra do André Moreira, ele lembrou do crise, né, e oportunidade, ele falou assim, né? Então, a gente sempre tem aquela primeiro impulso, né, de falar, pronto, acabou o mundo, né? Só vê do lado negativo. Ao passo que a gente contar até 10, esperar, isso em tudo na nossa vida, a gente vai ver que foi o melhor, né? Então, num caso como algo assim que atinge muita gente na humanidade, então, está se realizando alguma coisa em pouco tempo, o que poderia levar muitos anos, né? Essa aqui parece que fui eu que perguntei para os espíritos, tá? Pode ver. Luiz, Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não esses flagelos destruidores? Não parece eu perguntando? Falo, mas tem que ser desse jeito? Não dá para abrandar um pouquinho? Não tem nas outras maneiras? E aí, os espíritos, com muita paciência, falam, sim, e os emprega todos os dias. Não falei que era a resposta para mim? Porque nós estamos todo dia tendo oportunidade de aprendizado. A cada dia a gente percebe oportunidade de progredir.
desde que a gente tenha esse conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Por quê? Porque ele tem o livre-arbítrio. Então, nós somos os mentores dos nossos sofrimentos, da nossa felicidade, do que seja, porque justamente a gente se utiliza do livre-arbítrio. Esse segundo grande presente que Deus nos deu. O primeiro foi a vida. O segundo, a vida imortal, né, naturalmente. O livre-arbítrio, ele não se mete nas nossas decisões. Desde, claro, que a gente não, né, através das regras que eu estou dizendo, das leis de Deus, né? Então, é importante que a gente pense nisso, que nós somos artífices da nossa felicidade. Nós somos os artífices do nosso sofrimento. Então, necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Às vezes, a gente precisa de um puxão de orelha. Então, a própria natureza, entre aspas, faz isso, que é a lei de ação e reação. Então, nós mesmos somos os beneficiados ou somos atingidos segundo aquilo que a gente faz, né? Tudo bem até agora? Porque o Livro dos Espíritos acaba aqui. Luiz, Oi? você sabe que a gente não está vendo a tua tela, né? Não? Não. E por que Eu não pensei que falou estava antes, te vendo. mulher? Deixa eu ver aqui. Eu vou incluir, desculpa. Não, foi nada, não. Eu só quero ter certeza. Eu achei que você sabia que a gente não estava vendo. Não. A Suelen está aqui. Cara, eu acho que ele não sabe. Eu falei, ele sabe sim. Aí, agora estamos. Que coisa, né? Nem o Rafael. Sueli não, Thiago, que hoje mudei, tirei minha peruca ruiva. Ah, desculpa aí, Thiago. Não, só quis te avisar, Luiz. E justamente hoje que eu falei da gente interagir e tudo, né? Então, olha, só para vocês verem como eu fiz a tela, bonitinho, quando eu falava em negrito aqui. Esse é o negrito, tá bom? Então, numa mesma frase, olha o que tem de coisas positivas em relação ao que seria negativo, né, da palavra, em contraponto com a palavra destruição. Então, tem destrua e destruição nessa mesma frase. No entanto, olha só, renascer, regenerar, transformar, renovar, melhoria. Não é fantástico? Parece que fizeram a propósito isso aí. Para dar está embutido aqui, talvez subliminarmente, assim, para a gente perceber que temos que ser positivos, né? Porque não é algo que venha só trazer o sofrimento, a dor e tudo isso, né? Então, aqui era aquela que nós falamos sobre atingir um novo grau de perfeição, né? E a gente progride mais depressa. Então, não é um castigo de Deus, né? E essa é aquela pergunta que eu falei que eu faria, né? Eu devia estar fazendo para Kardec, né? Pô, não dá para empregar outros meios? Sim, ele emprega todo dia, né? Agora, nós vamos falar da Gênese. Está todo mundo enxergando aí, né? A tela. Tiago? Sim, eu estou enxergando aqui. Não, alguém precisa se um enxerga, todo o resto enxerga. Não, estamos enxergando. Então, no capítulo 8, Os Tempos São Chegados, tem dois... ele termina com dois... É o último capítulo da Gênese, né? Então, são os sinais dos tempos e a nova geração. Então, ali ele faz assim, ele navega, né? Começa dos sinais dos tempos, fala dessas catástrofes e tudo, né? E depois ele vai passando para o entendimento sobre a realidade espiritual. Então, é mais ou menos nesse ponto que a gente fala. E depois vem as novas gerações, tá? Mas não vamos entrar muito mais nisso. Esse é assunto para uma outra oportunidade, né? Então, eu fui tirando alguns pontos mais relevantes, em algum caso um parágrafo inteiro, né? De alguns itens, né? Na verdade, tá vendo? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 6.
Esses 6, inclusive, a Suelen, na última reunião da terça-feira, na palestra, ela colocou esse trecho da Gênese, né? Então, eu quis colocar também aqui para a gente dar como que uma conectada no que ela falou. Bom, então, quando começa esse capítulo, ele fala: os tempos assinados por Deus são chegados. Dizem-nos de toda parte, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Olha que coisa, isso aí tem 150 anos, o que foi escrito aí. E aí a gente pensa, nossa, então, deixa eu ver, nós não mudamos muito. Nós estamos num processo que começou há algum tempo, há pelo menos 150 anos, que foi anunciado por essa revelação, que é a doutrina espírita. Agora, em seguida ele pergunta, em que sentido deve-se entender essas palavras proféticas? Então, ao longo da nossa conversa aqui, nós vamos depois chegar à conclusão, qual que é o sentido que a gente deve entender essas palavras, né? Agora, os espíritos, quer dizer, Kardec, aprendendo dos espíritos, ele coloca coisas que tiram toda dúvida da gente, não dá margem a dúvida nenhuma de que tudo é para o nosso bem, mesmo as grandes catástrofes. E olha só, ele começa falando da harmonia da criação. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Olha que interessante. Alguém duvida que amanhã, porque já está escuro lá fora, alguém duvida que amanhã o sol vai nascer? Alguém duvida que mais uns dias e nós vamos ter uma primavera assim, vai explodir em flores, né? Toda essa, né, natureza em volta da gente? Alguém duvida que o ano vai ter menos de 365 dias, ou alguma coisa parecida, porque esse ano é bissexto, né? Olha que coisa, é tudo muito previsível. Por quê? Porque é harmônico. Tudo isso vem de encontro a essa harmonia. Eu até estava fazendo aqui, eu me recordei do cometa Halley, né? Uma pessoa, lá no ano de 1700, mais ou menos, né? Ele fez uma previsão, ele pegou a história, pegou o conhecimento de astronomia dele, e ele percebeu que tinha um cometa que a cada 75, 76 anos passa perto da Terra a ponto da gente ver ele a olho nu. Olha que coisa, o cara não viveu 2 vezes 75 anos para isso. Não, ele fez todo um cálculo. Então, ele morreu, inclusive, ele desencarnou e não viu a previsão dele, que se configurou, né? Aconteceu. E depois veio algumas, não sei se vocês lembram, os mais novos, né? No passado tivemos a passagem do cometa, os mais velhos, quer dizer, tivemos a passagem do cometa. E a cada tanto ele passa. Então, tudo é harmônico, tudo tem uma constância em termos de leis. Então, tudo revela uma previdência que não se desmente. Tudo, né? E suposto, diremos que o nosso globo, com tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, será que nenhum outro globo em todo esse universo não teve uma história parecida com a nossa? E os espíritos que, como a gente vai ver mais para frente, que os espíritos que comandam, que organizam, que fazem tudo isso acontecer, será que eles não aplicam um sucesso, um caso de sucesso para este mundo, porque já conheceram em outros mundos? Então, tudo que existe está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, ou seja, o planeta, estamos falando da parte física, e moralmente, e aí estamos falando de espíritos encarnados e desencarnados que o povoam.
Então, vamos deixar de pensar que esse mundo só tem encarnado. A população é 7 bilhões e uns quebrados aí de encarnados. Não, tem mais um tanto muito maior, algumas vezes maior, de desencarnados, que fazem parte do nosso mundo, que convivem com a gente, que aprendem com a gente, que nos ensinam, que trocam informações, e todo tipo, informações proveitosas, informações não proveitosas, informações que alavancam a gente, outras nem tanto, que procuram atrasar, enfim, nós somos tudo assim um grande pacote de pessoas, que é essa humanidade encarnada e desencarnada. Esse duplo progresso, quer dizer, físico e espiritual. Sim, alguém ia falar alguma coisa? Bom, deve ter sido algum ruído aí. Eu achei que alguém ia falar. Esse duplo progresso acontece de duas maneiras. Uma, lenta, gradual e insensível. E a outra, por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido que marca, pelos caracteres talhados, os períodos progressivos da humanidade. Em algum momento, a mudança é tão imperceptível, quer dizer, é imperceptível, não é que é tão... A mudança não se pode perceber, porque é muito lenta. Outras têm que ser muito rápidas. Grandes movimentos, grandes interferências no nosso planeta. Sim. Até agora está tudo bem? Sim. Tá. O universo é, por sua vez, um mecanismo imenso conduzido por um número incontável de inteligências. Olha só, achar que isso aqui está abandonado, porque essas inteligências, como nós vamos ver aqui, que é um grande governo, né, uma grande administração, onde cada ser inteligente tem sua parte de ação sob o olho do soberano Criador. Está vendo? Todos subordinados a Deus, nosso Pai. Como é que isso aqui, em algum momento, a gente pode pensar, está largado, isso aqui não tem jeito, nós vamos ter que mudar, nós vamos ter que ir para um outro planeta, porque esse aqui está perdido, não vai ter jeito mais. Nada disso, ao contrário, como nós somos co-criadores, não ainda a nível dessas inteligências superiores, né, que estão comandando o planeta, mas como nós somos co-criadores e um dia vamos ter essa responsabilidade, então eles têm todo esse domínio da situação que se encontra aqui. Tudo está no seu lugar certo. Então, porque a única vontade que é de Deus, né, que é o nosso Criador, é a unidade por toda parte. Então, sob o império deste vasto poder regulador, que são essas inteligências, tudo se movimenta, tudo funciona numa ordem perfeita. Não é bonito de ouvir isso aí? Não é bonito de saber isso? Que medo que a gente tem que ter? Se a gente vai passar por alguma coisa, é porque precisa passar. Se não precisa, não passa. Você ia falar alguma coisa? Eu ia Né? falar que é confortador, né? A gente conhecer isso. Né? Saber disso realmente é muito confortante, muito, porque a gente pode viver tranquilamente, pode fazer a nossa parte tranquilamente. E faz a gente entender o próprio momento, né? E eu estava aqui pensando como isso é atual, né? Nossa, atualíssimo. Inclusive, tenho percebido que os nossos estudos estão todos voltados para para que a gente se mantenha tranquilos neste momento, né? Vocês perceberam isso? Falando de um governo inteligente que está aí direcionando o nosso mundo, né? Pedindo, falando realmente da eternidade da vida, que nós não passamos por aquilo que não precisa. Todos os estudos que estamos tendo, inclusive as mensagens que recebemos, todas estão indicando para o momento atual, né? Incrível isso, né, gente?
E às vezes eu fico, agora me vem à cabeça, né? E por quê, né? Por que para nós isso, né? Eu acho que nós temos aí uma tarefa muito grande neste momento. Não falo isso com sentimento de orgulho, de vaidade, de jeito nenhum, não. Porque nós podemos falhar, né? Individualmente também a gente pode falhar. Mas é um momento que nós estamos recebendo muito para nos fortalecer neste momento e poder fazer a nossa parte perante o que está acontecendo, né? Eu acho que não é nem concordo muito com isso que você falou, Varinha, porque agora eu acho que a gente, né, como falou aquele amigo espiritual, do testemunho, né? Mas eu acho que o testemunho não é o testemunho assim, eu vou superar estou passando por um momento difícil, vou superar, mas aquele testemunho de perseverar e realmente acreditar. Isso que a gente está aprendendo, né? E como que a gente, cada um de nós, como uma célula, a gente pode melhorar o nosso ambiente de trabalho, as pessoas que estão conosco, as pessoas da nossa família, com quem que a gente está dividindo o dia a dia, porque começa nos pequenos círculos. Né? Eu acho que é exatamente isso que você falou. Essa reflexão, ela Você falou uma palavra que me chamou muita atenção. Eu acho que o fortalecimento também está sendo para o nosso testemunho, né? E esse testemunho, muitas vezes, ele não precisa ser como os cristãos de antigamente, né? Mas ele é individual e interior, né? Lembra da mensagem, né, que aquele amigo falou? Aquilo me mexeu comigo um pouco, né? Foi logo quando a gente começou a adaptar as coisas para o online, né, para a gente não parar o estudo. E ele falou uma coisa interessante: não se acomode para não atrasar a sua evolução. Isso. De uma situação cômoda, porque a gente poderia estar muito bem dormindo e todo mundo, Sim. Vamos parar, né, gente? Não vamos continuar. Vou aproveitar o tempo, né? Então, assim, isso me chamou muita atenção naquela mensagem. Eu acho que o testemunho hoje é justamente esse, né, da nossa perseverança de fazer a nossa parte, porque tudo começa conosco. Se eu não me melhoro, se eu não... Hoje eu estava até brincando com Luísa, né, na questão da reforma íntima, porque hoje de manhã me pegou, cara. Eu falei assim, não, Carol, menos vaidade, menos orgulho, vamos trabalhar a reforma íntima, sabe? A reforma íntima, é verdade. E esse é o que a gente tem que estar como espíritas para desenvolver esse conhecimento político. Pegou bem forte. Carol, fala mais alto que eu não estou conseguindo te ouvir. Está bem baixinho, né? Eu acho que nós estamos percebendo que a transformação hoje ela é realmente interior e ela é individual, porque nós não estamos num todo, né? Ela é individual para que o todo se mantenha harmonioso, porque se fosse uma... E na verdade acaba sendo coletivo, né? Porque você individualmente mexe com o coletivo, né? E tudo isso nós estamos vendo agora, gente. Aliás, repetindo as lições, né? Inacreditável. E realmente é isso. Eu estou percebendo que a mudança, ela já sabíamos disso, mas hoje nós estamos no testemunho e na prática de ou a gente se transforma ou a gente é levado aí pela onda, né, da humanidade que nem tem conhecimento disso, né, que é como se estivessem dormindo ainda. Como é interior e individual essa transformação? Esse item número 6 foi aquele que a Suelen colocou no finalzinho da palestra dela, né, de terça-feira. A humanidade cumpriu, até nossos dias, incontestáveis progressos. Isso ninguém tem dúvida, né? Olha onde que a gente chegou em termos de progresso tecnológico, por exemplo. Os homens, por sua inteligência,
chegaram a resultados que não tinham jamais atingidos, com respeito às ciências, artes e bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar. É de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Então, agora a gente vê, mediante o que está acontecendo, quantas manifestações, não é o mundo inteiro, a gente sabe disso, porque algumas pessoas se aproveitam da situação, porque é característica dessas pessoas. Mas muitas a gente já percebe que está havendo manifestação de caridade, de fraternidade, solidariedade, né? E aí, voltando no campo moral, porque são valores que a gente está trabalhando, que a gente está lavrando, né? Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação dos sentimentos e, por conseguinte, é preciso destruir tudo o que possa supericitar em si o egoísmo e o orgulho. É interessante como os espíritos falam do egoísmo e orgulho. São aquelas antivirtudes que a gente carrega que têm maior reflexo sobre tudo que está aí. Pode ver. É o egoísmo, porque a gente quer muito para a gente, o orgulho, porque a gente quer estar acima das outras pessoas em qualquer coisa, em qualquer discussão, em qualquer momento. Então, esses dois pontos são realmente duas coisas que a gente tem que batalhar ainda muito, muito, em termos de humanidade e em termos individuais, naturalmente. Tal é o período onde vão entrar atualmente e que marcará uma das fases principais da humanidade. Essa fase, que se elabora neste momento, é o complemento necessário do estado precedente, o que antecedeu isso, né? Como a idade viril é o complemento da juventude. É o amadurecimento, né? Ela poderia, pois, ser prevista e predita antecipadamente, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. É natural. Quem de nós não se lembra que, quando a gente era bem mais jovem, que era assim, adolescente, pré-adolescente, quanta coisa a gente fez, quanta bobagem a gente fez. Assim, não importa assim o que, sabe, se era pequena, média ou grande, não importa, mas lembrem-se, porque eu me lembro, né? E acho que eu não sou exceção. Todos nós agimos com emoção. Hoje, a gente age com a razão. Tem emoção no meio, claro que tem. Faz parte da nossa vida e não pode se desvincular. Mas a gente faz a coisa pensada do ponto de vista assim, no que vai resultar isso? O que é certo, o que é errado? A gente já tem toda essa avaliação, esse discernimento, para poder sempre tomar, ou buscar tomar a decisão mais acertada. É um amadurecimento, nós já atingimos esse patamar. Todos que estão aqui nessa sala, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, já não somos mais aqueles pré-adolescentes, adolescentes. Somos pessoas maduras que sabem como agir, como se portar, como fazer, porque sabe consequências, conhece as responsabilidades, consequências e tudo isso, né? Então, aí que ele fala, isso já era de se prever. Por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Então, é um processo, é simplesmente isso. Como dizia uma amiga nossa, ela sempre falava isso aí, crescer dói, né? Então, a nossa humanidade, para crescer, vai ter que passar por algum sofrimento, porque crescer dói. E é interessante como a gente, como os espíritos, como Kardec, nos leva a ver a humanidade como uma única pessoa. Se for ver bem assim, é uma única pessoa. Assim como o planeta é um ser, entre aspas, que está em evolução, está se acomodando, placa tectônica, sabe? Todas essas movimentações da Terra, tudo. Se fosse considerar, sei lá, há 1 milhão de anos atrás, isso aqui não dava para viver, porque era uma instabilidade total. E olha hoje. Hoje a gente consegue caminhar, a gente consegue viver, consegue construir casas, consegue
plantar, consegue fazer tudo. Por quê? A Terra está estável. Mas ela não foi sempre assim. Assim como nós não fomos sempre assim. Nós passamos por períodos de turbulência, né? Uma nota do editor dessa edição, né, da Gênesis, ele fala: Allan Kardec faz referência à regeneração da humanidade, ou gerar a humanidade futura sob novas bases, substituindo o egoísmo e o orgulho pela caridade, fraternidade e solidariedade. As instituições do mundo velho não farão mais sentido nesse mundo novo. Então, tudo aquilo que a gente fez um dia, em termos de humanidade, nós não vamos fazer mais. Nós não estamos, não vamos regredir. Não é da lei regredir. A lei é progredir, né? Então, é sempre andando para frente. Então, novamente, desde lá aquele primeiro ponto da Gênesis lá que a gente viu aqui desse capítulo, né? Os tempos assinados por Deus são chegados. Dizem-nos de toda parte, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. A pergunta é: em que sentido deve-se entender essas palavras proféticas? Então, agora a gente já sabe, depois de passar por tudo isso. Pelo menos eu espero. A mim, pelo menos, está funcionando. Funcionou isso aí. Os tempos são chegados. Por quê? Para ter essa transformação, para ter toda essa melhoria, para ter essa renovação. Então, o momento por mais turbulento que seja, que chegou, é o momento agora, né? Não que seja 2020, é um processo. Nós começamos a ouvir falar nisso como espíritas há 150 anos atrás, através dessa obra, ou através daquelas de 11 anos antes, né? As 5 obras de Kardec. Então, a gente já começou a ter conhecimento, a ter contato com isso, né? Sejamos nós ou não, mas estou dizendo assim, apareceu no nosso planeta aqui essa realidade, esse conhecimento. Então, a gente tem, e é pouco, em termos de 150 anos, em termos de tempo, é curto, é muito pequeno. Basta ver, como exemplo, o Evangelho, que chegou a 2000 anos, e quanto se aplica do Evangelho? Qual que é a extensão do cristianismo, esse cristianismo que nós estamos falando, assim, de Jesus, qual que é a extensão no planeta desse conhecimento? A quantas pessoas chegaram no mundo? Mas só que a gente tem que pensar que, como nós somos espíritos, que vai e volta, então, em algum momento, a gente está tendo contato com isso, com esse conhecimento evangélico. Então, já está se ampliando cada vez mais. Mas, em termos de espiritismo, 150 anos é muito pouco ainda. 160 anos, alguma coisa assim. Mas essa profecia, né, essas palavras proféticas, elas têm muita lógica quando a gente vê por esse lado de crescimento, né? Bom, finalmente, esse é um pouquinho mais comprido, mas vamos lá. Quem quer que tenha meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, aí estamos falando dos espíritas, tá? E não o circunscreva na produção de alguns fenômenos, porque muitos espíritas, isso é fato, estão muito mais preocupados com o fenômeno. Querem ver espírito falar através do médium, né? Mas aquele realmente espírita responsável, ele vai atrás dos motivos, dos porquês, do estudo, né? Da transformação. Então, é desses que ele está falando, né? Então, aqueles que tenham meditado sobre o Espiritismo, né, e as consequências, né, compreende que ele abre à humanidade um caminho novo. Ele descortina os horizontes do infinito. Olha só, a gente já não pensa mais em quilômetros. A gente está pensando em infinito. A gente não pensa mais em anos. A gente pensa em infinito. Porque isso que nós somos agora. Sempre fomos, desde que fomos criados. Mas, desde agora, nós entendemos isso. Nós aceitamos isso. Nós temos consciência disso. Nós somos imortais.
Imortal em termos de tempo é infinito. Nós somos espíritos que podemos progredir em muitos mundos. Então, vamos pensar em infinito do ponto de vista assim, não estamos restringidos a um mundo. Há muitas moradas na casa de meu pai, né? Então nós vamos estar circulando mundos afora, onde a necessidade de nos chamar, seja a necessidade de progresso, seja a necessidade de ajudar outros a progredirem. Iniciando-nos nos mistérios do mundo invisível, ele lhes mostra seu verdadeiro papel na criação. Olha o que nós estamos... Agora nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Qual que é o papel nosso? Papel perpetuamente ativo, tanto quanto no estado espiritual, como no estado corpóreo. Não importa, encarnado, desencarnado, é aprendizado 100% do tempo. É progresso 100% do tempo. É evolução 100% do tempo. Seja dormindo, acordado, encarnado, desencarnado, vivendo a vida do espírito, a vida imortal. O homem não caminha mais na cegueira, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, como se trata do encarnado, né? O futuro se mostra a ele e em sua realidade, separada dos preconceitos da ignorância e da superstição. Acabou. Não acreditamos mais em um monte de coisa que, na nossa infância, aqui de encarnado ou de espírito, a gente acreditava. Não é mais uma vaga esperança, é uma verdade palpável. Olha que coisa, hein? Dá para pegar a verdade nas mãos, né? Também certa para ele como a sucessão do dia e da noite. Do mesmo jeito que a gente sabe que amanhã vem o dia, o sol vai nascer de novo, nós sabemos de tudo isso na realidade espiritual. Ele sabe, ele, o espírito, ele, o ser humano, o espírito, né? Ele sabe que seu ser não é limitado a qualquer instante por uma existência efêmera. Isso é difícil para a gente ainda. Espírita ou não, ou espírita de 200 anos de doutrina, né? Ou não, vou falar em 160 anos, como se fosse possível, né? Reencarnar e tudo, mas sempre pegando no meio espírita, né? Então, a gente ainda está apegado ao material, apegado às pessoas como propriedades. Às vezes a pessoa está sofrendo e a gente não quer que vá. Ah, está com 95 anos, está com 105 anos, está com 125 anos, ali uma vida praticamente vegetativa, e a gente ainda quer continuar com aquele ente querido ali junto da gente, quando é importante que ele consiga a liberdade dele, a liberdade espiritual, para que ele continue seguindo, até mesmo para estar conosco, seja numa nova oportunidade, seja para esperar a gente, né? Que a vida espiritual nunca se interrompe pela morte, que já viveu, que reviverá ainda, e que de tudo o que adquirir em perfeição pelo trabalho, nada está perdido. Tudo, tudo, tudo fica como um patrimônio nosso. É o nosso patrimônio. Estamos falando de coisas impalpáveis. Esse é o nosso patrimônio. Tudo que é palpável não é empréstimo. E a gente devolve. Encontre em suas existências anteriores a razão do que é atualmente. Hoje somos o que fomos, o que plantamos, tudo lá atrás, né? E do que o homem fizer atualmente, pode concluir que será um dia. Fazemos agora, plantamos, vamos colher lá na frente. Então, esse é passado, presente e futuro. Então, nós sabemos. Nem é segredo para a gente. Nós já sabemos de tudo isso, né? Novamente, aquela pergunta que eu faria para os espíritos, tá? Oh, meu Deus, não tem um jeito melhor? Não dá para empregar outros meios que não os flagelam os destruidores? Sim, e os emprega todos os dias. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Então, que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Um exemplo para mim, preparando isso, que me veio assim,
que é o maior dos exemplos, né? O Evangelho de Jesus, a vinda de Jesus aqui. Quer melhor meio do que esse? Um meio tranquilo, pacífico da gente se transformar, onde ele veio aqui ensinar a paz, o amor, né? E o que nós fizemos? Nós queremos mesmo é flagelo, que venha flagelo, né? Então, essa é a colocação dos espíritos com relação a isso, que tudo está sob controle, harmonia total, há um agregado, assim, os prepostos de Jesus que estão trabalhando na condução desse mundo, desse planeta, envolvidos até o pescoço com isso, para manter a gente nessa escalada, nesse trajeto de evolução e progresso. Era isso. Está todo mundo aí? Sim. Só não consigo me encontrar aqui agora. Vamos ver se... Agora é Sueli mesmo. Vocês viram que até o nosso filho está aí? Sim. Que bom, né? Eu falei para ele assim, falei, filho, venha que talvez seja só você e eu na sala. E a anfitriã. Ele me ajudou aí. Olha o meu cuco cantando aqui. Caramba, como é que eu faço agora para isso aqui? Para ver vocês. Embaixo. Mas não tem embaixo aqui. Desculpa. Você passar o mouse? Eu vou tirar o... Pronto. Agora sim. Eu tirei você. Que bom. Obrigado. Desculpa, foi só para te dar uma mãozinha. Agora chegou a vez de eu... Oi, Sueli. Olá, tudo bem? Eu estava aqui já. Oi, também, oi. Então, eu tenho sim um comentário. Eu estava prestando bem atenção, né, no que vocês estavam falando, e uma coisa que a Verinha falou também, assim, um compilado, na verdade, né? Uma coisa que a Verinha falou também que me chamou bastante atenção, e é verdade, né? Não sei se vocês ouvem a pílula do dia do Ricardo Mello, mas a gente estava falando de, né, Paulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso, enfim. E aí, que, né, o geral do cristianismo, né, que muitos acreditam, e muitos, né, falam também que, e eu concordo também, que chegamos aonde chegamos, né, como ensinamentos cristãos, muito por causa de Saulo de Tarso, né? Muitos escritores falam, talvez, que nós não chegaríamos a este conhecimento onde estamos hoje se não fosse, né, pelo esforço da mudança moral de Saulo, que virou Paulo, enfim, que foi um dos precursores, um dos maiores precursores do cristianismo. E aí a Verinha falou uma coisa muito, muito interessante, que hoje nós não precisamos mais se utilizar de sacrifícios físicos como se via no começo, né, quando existia o cristianismo primitivo, né, mesmo quem, né, leu Paulo e Estevão viu como Estevão sofreu, né, apedrejado, humilhado, para seguir em frente, para, né, promover uma ideia da qual ele acreditava. E aí, pensando nesta questão e pensando que o espiritismo tem mais ou menos um pouquinho mais de 150 anos, e quando, né, essas informações dos espíritos vieram, que é muito pouco tempo, né, se a gente pensar bem, quando o Consolador prometido chegou, que é o espiritismo, para nos informar, ele veio, sabe assim, quando cai uma ficha? Eu nunca parei para pensar que naquele momento, quando essas informações foram compiladas por Kardec, era para nos preparar para a vida, né, ali para frente, para as coisas que acontecer. Agora a humanidade está pronta para saber essas informações, fazer de melhor utilidade delas e seguir em frente, porque os tempos chegaram. Ali era onde aquele momento que ele fala, né, que o espiritismo aparece, né, os espíritos vêm para dar essa informação. Ali, na minha opinião, é o momento de divisor de águas.
sabe? De que ali, neste momento, quando os espíritos vêm e dão todas aquelas informações maravilhosas, né? E depois disso, obras e obras e obras maravilhosas que vieram pela frente por mão de outros médiums, é porque a gente já estava preparado ali, um pouquinho mais de 150 anos atrás. E se a gente pensar bem, né, as grandes duas guerras que vieram, bombas nucleares, outras catástrofes naturais, o mundo vem passando num curto espaço de tempo por muitas modificações, né? Seja das nossas próprias mãos, ou seja das mãos físicas da Terra, e que, no final, isso que a doutrina nos mostra, a doutrina dos espíritos, né, é consolador. Se a gente olha com esses olhos de entendimento, a gente se sente até estúpido de ficar com medo, né? A gente se sente muito assim, aqui, a resposta é essa, bem vulgarmente, calma, coração, tá tudo bem, vocês já estão preparados. É verdade. Você sabe que eu vou dar um exemplo, assim, bem simples, mas foi uma vivência na vida, né? Uma coisa simples, mas foi uma vivência. Eu não conhecia... Saúde! Obrigada. Eu tinha algum medo de trovão, né? E a partir do momento que me foi explicado o que era o trovão, até o porquê dele, né? E até que ele faz alguma melhora aonde ele cai e tal, né? Eu passei a não ter mais medo. Então, sabe, uma coisa tão simples, né? Uhum. Conhece e se liberta. Exatamente. Conhece a verdade vos libertará. Libertará. É exatamente isso. Então, nós podemos agradecer muito a Deus por termos esse conhecimento. Exatamente. É um momento realmente de agradecimento, porque como é que nós estaríamos sem esse conhecimento? Exatamente. E assim, muito engraçado que essa ficha realmente me caiu depois de ler tantas obras, estudar tantas outras coisas. Eu falo, mas essa ficha é tão óbvio, né? Esse conhecimento, eles não foi nos dado. Quer dizer, lógico, né? A transformação moral é uma das primeiras coisas, mas ele foi nos dado para utilizarmos deles em momentos assim. Momentos assim, exatamente. É esse momento que, quando eu penso, mas isso foi escrito há 150 anos e tão atual que é esse capítulo que o Luiz fez hoje, né? Quando eu li ele, na verdade, eu falei, meu Deus, quão atual é chegado o momento de se falar disso, de se expor isso, de aprender isso, porque isso é consolador, é simplesmente isso, consolador, isso traz paz, né? E eu fico aqui pensando também que é o seguinte, olha, nós já conhecemos isso há um tempo, né? E precisou dessa crise, precisou a gente se isolar para esse conhecimento entrar dentro de nós, para que a gente possa praticá-lo, né? De dentro para fora. Porque o conhecimento, se ele ficar só por fora, não vai resolver nada. Então, houve um momento em que nós também, apesar de termos conhecimento, precisamos da crise. Exatamente, para botar em prática aquilo que a gente sabe na teoria. Exatamente, para pôr na prática. Então, eu falei isso, não sei que dia que eu falei aí, nós temos que bendizer a crise. Aí nós entendemos o que os amigos espirituais nos falam. Bendita a dor, né? Que nos faz avançar. E infelizmente é através da dor. Exatamente. Eu queria só fazer tipo assim, um comentário sobre o que eu falei, tá? Para não entender, para ficar assim mais claro. Quando eu falei a respeito do apego que a gente tem às coisas materiais e até das pessoas, eu não estou absolutamente dizer que qualquer um que saia da nossa convivência, se a gente vai sofrer, claro que vai. Isso, apesar de todo o conhecimento, tudo, nós vamos, porque é natural e é saudável, né? É isso que eu quis dizer. Não é que não temos que, né? Você não pensar, nossa, cara desalmado esse. Não tanto, menos. Não, eu acho que esse conhecimento faz com que a gente não se revolte contra o Criador.
nós vamos sentir dor. E é muito normal. Mas a gente não vai aí se matar e não vai se, né? Isso me lembra uma coisa que foi uma vez e às vezes a gente sabe das respostas, mas aquilo me pegou na hora, sabe? Para fazer essa resposta. Essa pessoa me veio e falou assim: ah, mas tá bom, né? Você é espírita, né? Eu falei, não sou. Tá, e você estuda, né? Eu sempre vejo que, né, o pessoal tá dando palestra lá e você se dedica a isso. Então, isso quer dizer que você tá livre dos problemas, né? Porque a grande maioria que não tem uma religião tem problema. Na hora eu não pensei numa resposta, eu fiquei assim, sabe, encafifada, depois me veio. Depois de uns dias eu cheguei para essa pessoa e falei, na verdade, pelo contrário, os problemas eles vão existir até em grandes escalas. Porque é dado as coisas para enfrentar para quem está preparado. Exatamente. E você vê que coisa, esse comentário seu nos leva à humanidade. Exatamente. Se a humanidade está passando pelo que está, ela está mais bem preparada. Exatamente. A gente pode falar assim, porque isso tudo está mexendo de forma profunda em nós. Inicialmente, do ponto de vista material. Pode ver, no final das coisas. Tanto que a gente vê governos tomando decisão de privilegiar a economia em detrimento da população, da vida. Então, e se deu mal, né? Então, a gente conhece países que hoje estão realmente passando maus bocados. Por quê? Porque então não é um momento de privilegiar a vida, as pessoas, os reais valores, e não aquilo que é passageiro, que é rapidinho, nós vamos ter que entregar, né? E aí eu caso essa resposta que eu dei para essa pessoa com o que a gente aprendeu agora. Quer dizer, que a gente vem aprendendo, mas que hoje foi dito, né? O que fala na Gênese. A humanidade chegou no estado evolutivo que está preparado para isso. É verdade. Vamos deixar de sofrer? Não. Vamos sofrer, mas com conhecimento. Saber sofrer. Né? Vamos saber sofrer, exatamente. Sabe uma coisa que vou dar uma opinião assim bem de uma pessoa que começou há pouco tempo, tá? E tem esse conhecimento há pouco tempo, mas é uma opinião 150% muito pessoal, assim. Eu não sei se eu queria saber a opinião de vocês. Com tudo isso que a gente está estudando, muita gente tem mais anos no espiritismo do que eu tenho um pouquinho menos, mas de um jeito ou de outro, o que a gente estuda é universal, né? A lei do amor é universal, a caridade é universal, não tem as leis de Deus são imutáveis, né? Como nós já aprendemos. Então, quando eu vejo tudo isso acontecendo, a primeira coisa que vem na minha cabeça e que mais me fascina no espiritismo, e é o que me fascina a cada dia, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê as coisas, me fascina cada vez mais, vindo de um background meu que nem batizado eu fui, nunca fiz parte de nenhuma religião, há alguns anos atrás nem acreditava em Deus. Então, para você ter uma ideia, para você entender onde eu quero chegar. O que me fascina no espiritismo é esse senso de responsabilidade total seu. E eu acho que eu já comentei isso com vocês. Em palavras chulas, é o seguinte: o trem vai passar. Você vai entrar ou não. Entendeu? É com você. Entendeu? Isso que, bem pessoal, do Thiago mesmo, isso que mais me fascina e mais me faz agarrar no espiritismo, porque é tudo 100% a sua responsabilidade. Você não tem aquele negócio de culpar em ninguém, culpar no pai, culpar na mãe, culpar... Não. É com você. Você quer aprender, como eu falei, o trem vai passar. Você vai entrar ou não? Porque senão você vai ficar para trás. Entendeu? Então, isso que mais me fascina nessa história toda e no espiritismo em geral. O senso de responsabilidade que você tem, que você aprende isso desde o começo, comparado com a misericórdia de Deus. Entendeu? Quando a gente para pensar, nossa, é muito sofrimento, aí a gente sempre tende, assim, pelo menos eu no passado, culpar os outros, como o Luiz falou, mas que Deus é esse que está matando aí criancinha, que Deus é esse que faz essa crise, essa peste, essa doença no mundo todo, olha quantas pessoas estão morrendo, que Deus é esse, sabe? Então, a partir do momento que você entende que a sua vida é a sua responsabilidade, isso me apaixona pelo espiritismo, é isso. Saber que você está no controle e que se o trem passar, você vai ficar para trás, você não entrar. Entendeu? Eu acho que você
está meio que vacinado, porque como você não passou por um histórico religioso, isso você fica mais um tipo livre pensador. Então, se não é influenciado, nós que tivemos religião oficial e tudo, temos um pouco de dificuldade para isso. A gente tem que passar meio que por uma crise de desacreditar em tudo para depois, aí como a gente tem escola, tem um monte de coisa aí, e ciência no meio, então a gente já tem que partir para aquilo que Kardec chama de fé raciocinada. Né? E não é difícil, e não é fácil. Né? Então você tem que desmontar uma coisa, desconstruir o que formou você e passar a ter outra. Hoje eu estava vendo uma palestra do Décio Andoli e ele falando, ele lembrou, né, de que a gente, né, desde muito tempo, por muito tempo, na verdade, a gente acreditou que Deus era aquele velhinho barbudo olhando para a gente, né, tal. Então, desconstruir isso não é fácil, né? É difícil isso aí. Então, é um exercício. E essa analogia do trem, eu já usei algumas vezes conversando com o espírito, que estava recalcitrante no mal e querendo me perseguir, querendo fazer... Você não vai parar esse comboio, não. Ou você não vai ter força para isso. Ou você entra nele, né? Ou vai ficar à margem aí, ou vai ser atropelado, né? Então não tem muita escapatória. Por quê? Porque o progresso é uma lei. Aquilo que a gente relacionou aqui, aquelas 12 capítulos que falam das leis morais, o progresso é uma delas. Nós estamos subordinados a isso, não tem jeito. Deus nos deu essa vida imortal e para progredir assim todo o tempo. Agora, a partir de agora, eternamente. Eternamente, que eu digo, daqui para frente, todo o tempo do mundo. Né? Eu acho que a gente está invadindo o tempo aí, a Carol, que é a nossa mediadora. Eu falaria a noite inteira, mas eu acho que todo mundo Como é, Carol? Mulher do cronômetro? Eu não, gente. Eu tô aqui, a sala é Quando nova. já começa a ver aí bem embaixo, assim, aquele que é o participante começa a diminuir os números. Aí só fica um, né? Nem a anfitriã está aí, só estou eu aqui. O Rafael já deve ter diminuído. Não, acho que não, tá lá. Eu só queria falar uma coisa assim. Ele está ali, ó. Tá acordado. Ele está acordado. Uma coisa que eu ouvi esse dia, acho que foi semana passada, não sei, que eu achei muito bonita. Assim, quando a gente pensa, né, em Deus como nosso Pai, né, e a gente aprendeu através do Cristo quanto que Jesus veio ensinar a lei do amor, que Deus é carinhoso, bondade, misericórdia. É impossível a gente olhar para tudo isso que acontece e pensar que uma figura de pai que não iria dar algo para os filhos que os filhos não conseguissem passar. Verdade. Pensando numa bondade. E aí vem o cunho educativo, né, de nós filhos, porque uma coisinha tão pequena foi capaz de parar o mundo para fazer a gente parar. Quantos de nós não queríamos mais tempo com a família? Quantos de nós não queríamos mais tempo para olhar para dentro? E aí isso que a Suelen falou hoje da pílula é interessante, porque eu adoro as analogias do deserto. Acho que por isso que eu amo Las Vegas, por causa do deserto. Pensar em deserto, para mim, remete a muita coisa. E aí, o Ricardo falou hoje na pílula, né? Que Paulo foi para o deserto 3 anos. E a gente, cada um, nesse período, nós fomos convidados a olhar para um deserto, né? Isolamento, e não coletivo, mas individual. E aí entra todo esse processo de reforma íntima. Então, assim, eu estou olhando para tudo assim, de uma forma muito boa, porque eu estou me descobrindo como pessoa, estou passando por uma experiência, nunca fiquei sozinha tanto tempo. E como que eu estou curtindo a minha companhia, como que eu posso ser útil nesse período e também boa para mim, né? Porque primeiro tudo vem de dentro, que é o que a gente falou no começo, da reforma íntima. Então, assim, mais do que nunca, viu, Luísa? Segunda-feira vamos começar o projeto 30 dias reforma íntima. Então, assim, é tudo muito bonito no meu olhar, né? E aprender a viver com o que é o essencial, sem se preocupar com o material. Né? Eu acho fantástico todo esse movimento que a gente cria, que a gente vê
Aí depende do óculos que você põe, né? Para a perspectiva. Vamos olhar para a vantagem ou vamos olhar para o ruim, né? Aí é o testemunho nosso mesmo, diário. Como diz o Tiago, só depende de nós, né? Agora, uma última opinião, né, sobre o assunto, do que a gente está passando e com o que a gente estudou, o que a gente falou hoje. Uma coisa que eu estava falando com a minha filha, a gente estava comentando, eu só tenho receio de tudo isso que a gente está passando, que mesmo depois não importa o tempo que leve, não importa o sacrifício que a gente faça, não importa nada, mas que não vai ser pequeno, né? Que seja uma lição aproveitada, porque o meu receio é que a gente possa não aproveitar essa lição. E aí a gente é candidato para mais outros eventos aí, até que um dia caia a ficha, né? Então, estou falando isso uma opinião muito pessoal e não é o que eu desejo. O que eu desejo é justamente isso, que tudo seja aproveitado. Mas, como tudo na vida tem risco de acontecer ou não acontecer, então Nós vamos ser otimistas, né? Porque isso. não é uma semana, duas que nós vamos estar dentro de casa, né? Eu estava vendo, eu e o Thiago estávamos assistindo hoje uma live com o Rossandro e uma outra moça, e ele falou exatamente isso, Luiz. Exatamente isso. Eu tô dando risada porque eu lembrei exatamente. Ele falou assim: eu não vou utilizar o meu lado mais otimista nesse momento. Ele falou desse jeito, porque sei, né, por fazer parte da humanidade, que vamos ainda ter que passar por outros processos para absorver 100% certos ensinamentos. Mas eu sei que muitas pessoas irão despertar, mas não serão todos. Com certeza. Ele falou isso, mas não serão. E eu também parto dessa opinião. Eu acho que muitas pessoas irão acordar num termo assim, hora de mudança, mas não serão todas, e essas todas são a grande maioria no momento. Então, e ele falou isso, então eu não vou utilizar meu lado mais otimista, porque eu sei que a humanidade ainda tem que passar por outros processos, né? Mas que já começou, o processo já começou de filtro. Então, eu também, eu não diria um receio, eu acho que é um fato no caso, né? Eu já estou aceitando esse fato, que daqui a um ano a gente vai olhar para trás e vamos ver algumas pessoas mudadas e uma grande maioria vivendo os mesmos e os mesmos erros. Eu só queria lembrar vocês de uma mensagem, eu não sei quando foi, não foi mais, mas ela foi psicofônica, não foi psicografada, que não sei se inclusive foi no grupo, não me lembro agora. A memória dele é melhor que a minha, ele vai lembrar. Não, mas a Luísa tem tudo guardado, não, mas né? Eu não sei se foi falhar, dado, Luísa. Se foi dado em grupo. Luísa? O Espírito nos falou que da limpeza do ar e falou inclusive de quantos animais, até do mais profundo dos oceanos, tal, eles estão emitindo luz nesse momento, porque eles não sentem mais medo de nada, cada cantinho. Foi quarta-feira. Eu me lembro que ela falou... Foi da quarta-feira, isso. Quarta-feira, inclusive, o Espírito falou que todos estão sendo tocados no coração, até o mais, eu diria assim, entre aspas, o mais pecador, mais duro, né? O mais duro de coração, e que de alguma forma ele vai ser despertado. E se não for, ele vai ser transportado para outros lugares, né? Então, eu acredito, assim, eu tenho uma confiança muito grande de que vai haver uma melhoria total, vai haver uma melhoria muito grande na humanidade. Muitos ainda vão estar adormecidos, distraídos, essa palavra não me sai da cabeça, viu, Carolina? Mas eu tenho muita confiança que muitos,
aqueles que estão adormecidos, muitos dos que estão adormecidos, distraídos, vão ser despertados. Por algum momento vai ser despertado. Eles vão ter um clique ali, porque eles estão recebendo diretamente das mãos da espiritualidade superior esse toque no próprio coração, né? É isso aí. Eu estou otimista que nem a Luísa. Eu também tô. Peguei da Luísa. Eu ri demais ontem, gente. Aqui, o André falando da Luísa. Agora não mais, né, Luísa? Você começou a implantar inveja de todos, você vai receber toda essa energia de inveja. Inveja. Aguentei o André falando isso. Cadê a Luísa? Cadê a Luísa? Cadê a Luísa? Eu tô aqui, vocês não estão ouvindo? Carol, me deixou. Não, ontem o André falou, cadê a Luísa? Eu não vi a Luísa ainda. Cadê? Quem é a Luísa? A Aurélia, por causa disso. Eu fiquei arrogante. Não, a questão não foi essa, não. Eu sinto uma diferença muito grande de preocupação. Preocupado é uma coisa, medo. Eu não consigo sentir esse medo que eu tô falando, eu tô com medo. A minha confiança em Deus é tão grande que eu tenho medo. Sei que se eu tiver que morrer, eu posso desligar a live aqui, levar tombo, bater a cabeça e morrer. Não vai ser a questão do vício. A espiritualidade, a gente já aprendeu que quando for a hora, é a hora. Não teve na China uma senhora de 101 anos que contraiu o vírus, ficou internada muito tempo e não saiu curada? É porque não era a hora dela. Não era a hora. A que existe em mim. Não quis parecer arrogante das pessoas, tipo assim, eu não tô com... Gente, eu não tô com... Preocupação é uma coisa, mas esse medo que eu escuto as pessoas, eu tô com medo, eu fico assim, gente, eu tô vivendo num mundo alheio, eu sei da responsabilidade, eu sei o que é o vírus, eu sei isso tudo, mas esse medo que todo mundo fala, sabe? Eu fico preocupada com as pessoas desempregadas, eu fico preocupada com a pandemia social, com a crise social que está sendo gerada, mas eu fico, gente, porque para mim, vou pegar um pouquinho assim, o que eu usei de comparação com o Andrei, existe um ditado que eu acho máximo, é assim, a gente não adianta a gente querer matar a fome só lendo o cardápio. Só ler o cardápio não mata a fome. Quando a gente pega, no Espiritismo, o que a gente tem feito? Lendo o cardápio. Vamos lá, vamos ler, vamos entender, vamos teorizar. Agora é a hora da gente colocar em prática. Então, assim, a primeira parte da prática, para mim, é a fé. É o acreditar, é o saber da hora, é fazer a nossa parte. Confiar. Aí não adianta, tipo, gente, não tô com medo, tô aí na rua, tô ali fazendo o que for. Não, desde que aconteceu, eu não pus o pé nem na frente, assim, nem no quintal, na frente, nada. Sabe, tenho feito a minha parte. Nada de vitamina C, né? Oi? Nada de vitamina D. O sol, né? Não, sim, atrás sim. Mas eu falo sair da minha barreira da minha casa. Até porque a gente precisa da vitamina D. Eu tenho tomado vitamina D em cápsula, mas depois estimulado, porque a vitamina D3 precisa vir do sol. Mas, enfim, esse é o ponto, não é o medo. Então, eu acho que é hora de que a gente aprendeu. Porque na escola, a gente aprende assim, o professor fala, depois a gente faz a prova para a gente entender. Na vida, de um modo geral, a gente primeiro passa pela prova para depois entender, depois pegar a lição. É essa diferença que existe, né, da teoria. Só que nesse ponto que a gente está vivendo, é hora da gente pegar tudo que a gente já sabe, já entendeu, todas as lições passadas e colocar em prática. Então vamos lá, o que o Espiritismo fala desde sempre, para a gente poder chegar e falar, tipo assim, não, se isso acontecer, aí eu não consigo, sabe? Tá em um choque entre a minha fé raciocinada e esse medo, eu fico assim, eu tô na aleatória, porque, claro, existe a preocupação, existe uma série de coisas, mas falar assim, nossa, eu tô com medo, eu contraio, parece que eu tô pensando negativo demais e atraindo. Então, tipo, toca pra frente. Eu sei que, desculpa, gente, a minha intenção não foi ser arrogante, não foi ser parecendo que eu tô alheia em tudo, mas pra mim, é a minha prática da fé, sabe? Mas desculpa se fiquei parecendo que tudo. Ninguém pensou nisso, não. Com certeza absoluta. Pessoal, boa noite.
seu pé fazendo bullying. Oi, Manuel, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Aproveitando o gancho aí da Luísa, e acho também da palestra, muito boa também, por sinal, obrigado aí pela palestra hoje. Uma coisa bem rápida, duas coisas aqui. Eu tenho um grupo de amigos da época da faculdade e um outro grupo no WhatsApp da época do colégio. Nunca, em vários anos, eles nunca falaram em fazer solidariedade nem caridade. Pela primeira vez estão falando agora. E uma das coisas que eles disseram, que eu achei bem interessante lá em Fortaleza, que é da onde eu sou, que tem uns grupos que estão, por exemplo, as pessoas que vão para fazer o supermercado, fazer a caridade e deixar em algumas instituições, né? Primeiro, eu queria saber se existe alguma coisa assim nesse sentido aqui em Las Vegas, se vocês conhecem alguma instituição séria que a gente possa deixar algum local, algum mantimento, alguma coisa assim, aproveitar que vai no supermercado e deixar lá para alguém. E segundo é isso, né, que eu estou vendo a evolução em pessoas que nunca falaram em caridade antes e comentaram sobre isso lá e estão fazendo isso. Né? O que é que vocês poderiam dizer sobre isso? Aquilo que foi comentado aqui, realmente os corações estão sendo tocados. Podem não atingir 100%, mas uma sementinha está sendo plantada já e alguns efetivamente estão se transformando. Porque realmente está vendo que a situação é muito, muito difícil. O nosso filho está aí, ele está lá no Brasil, né? Mas ele estava comentando a respeito de que o grupo que eles têm, eles entregam sopa, marmita, tal, para o pessoal de sem teto, não está podendo se reunir, porque não é uma imposição. Assim, a prefeitura, o governo, tudo está pedindo para que não vá, porque para justamente não propagar o vírus, né? Então, causa na gente um sentimento assim de, puxa vida, como é que eles vão comer, né, isso? Em Las Vegas, talvez a Carol possa dizer melhor, mas até onde eu sei, poucas centrais recebem o alimento, porque eles têm autoridade, porque eles têm como distribuir. E até onde eu sei, não está faltando tanto alimento. Por quê? Porque imagina os cassinos aqui, os hotéis, tudo, eles estavam estocadíssimos de alimento que cedo ou tarde vai perecer. Então eles mandaram muito para esses lugares onde fornece. Eu fico imaginando como é que está sendo a distribuição. E aí não sei se o Carol tem essa. O problema é a distribuição, né? Tem um amigo da minha namorada que ele é ilegal, lava prato, e a gente teve que ajudar porque ele disse que estava passando fome. Ele não sabia onde é que pegava comida, até soube dos cassinos que estavam distribuindo comida, mas quando chegou lá já tinha acabado. Não tinha mais, né? Então, não sei se alguém sabe algum local onde seja essa distribuição, gostaria de saber. Manuel, seguinte, eu sei com certeza o grupo vai saber mais, mas o engraçado de você perguntar que eu estava fazendo essa pesquisa ontem para um amigo nosso. Então, é o seguinte, se você procurar online, se você botar Food Banks Las Vegas, então você vai ver que tem várias localizações de vários tipos de caridades diferentes, desde evangélicas, católicas, até mesmo sem religião, grupos se reunindo para ir nesses food banks. Então, primeiro, você pode doar nesses food banks. Segundo, você pode mandar o seu amigo nesses food banks também, que eles dão comida pronta e dão tipo uma mini cesta básica também. É um registro super rápido. Terceiro... Precisa ser legal, não? Acredito que não tenho certeza, mas acredito que não. Eu acho que isso não vai ser um problema, não. É só chegar lá e eles vão dar, entendeu? Claro que deve ter um limite de refeições por dia, mas acredito que não tenha nada a ver, não. E terceiro, alguns estão até especializados em idosos, tá? E o último, quarto, que eu quero te falar, a questão de ajudar. Se você for num outro site chamado threesquare.org, ou então .com, se você bota True Square no Google, você vai achar. Acabei de entrar aqui nele. Isso, então, você faz um cadastro super rápido, eu fiz ontem, tá? Você responde um questionário de umas 5 ou 10 perguntas sobre você e tudo mais, e você pode se voluntariar. Acredite ou não, meu amigo, graças a Deus, eu fiz esse cadastro, e no dia seguinte eles dão essa resposta para você que você está cadastrado, e você entra no schedule deles, aí você fala assim, quero ajudar nesse evento. Geralmente é para arrumar comida, empacotar, essas coisas assim, motorista para deixar para os velhinhos que não saem de casa.
os motoristas vão, que chama Meals on Wheels. Deixa lá na porta e tudo mais. Acredita ou não, meu amigo, não tinha evento disponível para se voluntariar para ajudar, porque já tinham 14 mil pessoas na fila para me ajudar nesse Tree Square. Então, eu fui ontem, vi, tinham 14 mil pessoas na fila para querer ajudar. Então, tipo, foi o que o Luiz falou. Graças a Deus, a gente está bem. É bom sempre checar, né? Mas isso, pede para ele procurar Food Banks. Eu vou mandar para ele esse link aqui. E depois do que o Tiago falou, eu vou retirar a minha observação que isso pode não dar em nada, tá bom? Não. As suas observações, Luiz, sempre são maravilhosas. Nada de retirar. Ai, não aguento vocês, gente. Carol, você hoje vai designar quem vai fazer a prece? O Thiago vai fazer a prece hoje. Deixa eu olhar para a cara de todo mundo que tá. Levanta a mão. Minha mãe mandou bater nesse aqui. Então vamos fazer a prece. Vamos fazer, Thiago? É que eu fui por livre e espontânea pressão. Ah, que ótimo. Que bom. Então vamos todos nós respirar fundo nesse momento, principalmente o sentimento de agradecimento, por não só fazer parte desse grupo, mas por ter o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, que nos abre os nossos olhos, tanto os físicos como espirituais. Que possamos, Pai, usufruir da sua misericórdia eterna e infinita. Sabemos que esse momento é um momento de transição, simplesmente para o nosso aprendizado. Isso é como uma prova na escola, depois do aprendizado do ano letivo inteiro. Chegamos na nossa época de provas. E que, se Deus quiser, todos nós vamos passar. Agradecendo também, principalmente, levanto todos os nossos pensamentos, as pessoas que estão nesse momento nos leitos de hospitais, sofrendo em casa, com dores físicas, depressivas, tristes, nas zonas de guerra, nas ruas com fome. Que você, Pai, possa levar a sua misericórdia para cada uma dessas pessoas, que possamos também lembrar no nosso Evangelho no Lar, sempre de lembrar dessas pessoas que estão mais necessitadas do teu amor e do teu carinho. Mais uma vez agradecendo por essa oportunidade maravilhosa que se chama reencarnação, essa oportunidade de virmos aqui de novo, tentar mais uma vez, tentar fazer melhor dessa vez. Agradecendo mais uma vez por essa semana, por a semana que está por vir. Muito obrigado por tudo que nos és dado. E que se assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então tá, gente. Até terça. Até terça. Até segunda. Até segunda. Noite. Vou participar da segunda. É verdade. É verdade. É verdade. Beijo, gente. Olha, agora eu vou dar uma de mãe. Filho, já pra cama. Ele vai querer me matar. Ó, tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Beijo, boa noite a todos. Tchau, tchau. Luiz, Oi. você quer que eu faça o schedule lá para você, das reuniões de segunda-feira? Já deixo pronta? Se você puder, porque é o mesmo número, né, da reunião? Aí fica sempre o mesmo número, o mesmo link. Aí eu te dou o login e a senha, você entra pela minha conta. Eu vou tentar. Então, mas eu queria fazer um teste na tarde de segunda. Tá. A gente faz um teste, tá bom? Você entra, aí eu entro pelo link pelo telefone, porque aí a hora que você entrar na conta, você vai ter que... Tem uma barrinha, você vai lá, minha conta, você faz o login, aí tem a barrinha lateral direita, vai estar escrito assim, reuniões, que são as que já estão agendadas. Aí é só você clicar, aí provavelmente a da segunda-feira
vai ser a primeira. E aí você vai lá, assim, tipo, começar a reunião. Tá bom. Legal. Pode deixar que eu vou... Mas aí Muita gente confia em mim. Você vê que eu tenho a chave da Casa Samanta. Da casa não, do escritório. Tenho lá da outra casa, né?